Este é o canal Leandro Cruz com a teoria da conspiração, mas algumas teorias se mostram muito evidentes para serem consideradas teorias. Então, numa publicação de Danny Shaw, que estuda sobre a América Latina, Caribe, lá da Universidade de Nova York, vamos ver um contexto do que a mídia nos apresenta, a mídia corporativa, e dos eventos que nós presenciamos e o que nós realmente acreditamos. A gente realmente sabe o que está acontecendo ou a gente só sabe o que está acontecendo através da mídia? Já te perguntou isso? Se tudo que tu acredita realmente é aquilo? Esta é a base, tá, do canal Leandro Cruz aqui, onde vocês comentam e no final do vídeo eu apresento onde vocês podem pesquisar também sobre o assunto que vai ser apresentado aqui. Vamos lá agora, não esquece de deixar o like e lembra vocês que esse canal não é monetizado, vocês não veem comerciais aí, então se quiserem colaborar, esses vídeos são financiados até então por 12 pessoas que fazem uma colaboração mensal para manter a produção deles. Muito obrigado ao grupo Conspiração Osses. No domingo 10 de novembro, em aproximadamente 4 horas, pelo horário do Eastern Standard Time, o presidente democraticamente eleito e vice-presidente da Bolívia também, o Evo Morales e o Álvaro Garcia, respectivamente, foram forçados a renunciar ao poder. Não houve renúncia voluntária, não. Como a CNN, o New York Times e o restante da mídia relatam, nem foi aceito pela Assembleia Legislativa conforme exigido pela Constituição lá da Bolívia. Foi um golpe que empregou ameaças e brutalidade contra Morales e Garcia, membros do gabinete, representantes do Congresso e até suas famílias. Tanto o comandante em chefe das Forças Armadas quanto o chefe da Polícia Boliviana solicitaram em termos inequívocos a renúncia de Morales. As forças do golpe, lideradas pelo presidente do Comitê Pró-Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho, continuam alvejando ativistas do Movimento pelo Socialismo, o MAS, o MAS, movimentos sociais progressistas e até povos indígenas da Bolívia. Por trás das manchetes enganosas, a imprensa corporativa deu previsivelmente uma cobertura unilateral da situação que se desenrola no estado plurinacional da Bolívia, uma nação andina rica em recursos de 11,5 milhões, dos quais aproximadamente 50% são indígenas. Enquanto a grande mídia atua como líder de torcida na agitação em Hong Kong e amplia qualquer sinal de descontentamento na Venezuela ou em qualquer outro país percebido pelo governo dos Estados Unidos como um inimigo, ignora amplamente os levantes populares do Haiti, do Chile, do Equador e além. Agora, no caso da Bolívia, os círculos conservadores da América, ou das Américas, estão comemorando uma oportunidade de recuperar o poder de um presidente, a administração e pessoas que têm sido uma força motriz regional para o avanço indígena, de meio ambiente, direitos das mulheres e dos trabalhadores. Na Bolívia teve uma das taxas de crescimento econômico mais estáveis das Américas, entre 4% e 5% nos últimos anos. Diminuição da pobreza entre milhões de bolivianos, de 59% para 39%. E, de acordo com os dados oficiais, são do Banco Mundial. Um apelo à solidariedade. Na quinta-feira, dia 24 de outubro, o painel de eleições da Bolívia declarou Morales o vencedor, com 47% dos votos, e Carlos Mesa o segundo colocado, com 36%. Segundo um centro de pesquisa econômico e político, Morales tinha uma margem de vitória suficiente para ser declarado como vencedor das eleições. A Organização dos Estados Americanos, OEA, apresentou constatações de que as eleições apresentavam irregularidades e que a equipe de auditoria não pôde validar os resultados eleitorais e, portanto, recomendou outra eleição. A oposição contestou a eleição liderada pelo líder de extrema-direita do Comitê de Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho. Camacho está envolvido no caso de corrupção continental conhecido como os documentos do Panamá. Ele também tem vínculos com o terrorista e separatista Branko Marinkovic, que desfruta de Porto Seguro, aonde? No Brasil, que é governado pelo nosso presidente de direita, Jair Bolsonaro. Em resposta a acusações de que a eleição não era válida, Morales convidou as Nações Unidas e a organizações dos Estados americanos para realizar uma auditoria. A oposição rejeitou esses apelos, rejeitando as demandas de Morales
e dizendo que ele tinha que se demitir. Morales respondeu à auditoria que alegava haver irregularidades, pedindo novas eleições e uma reconstituição da comissão eleitoral, mas os líderes do golpe rejeitaram todas essas concessões. Desde o início da anarquia, todas as declarações públicas do presidente Morales pediram paz e diálogo. No entanto, a oposição não tem interesse na paz social que o MAS construiu. Muito pelo contrário, eles querem reverter todos esses ganhos. Na cidade de Vinto, os manifestantes atacaram brutalmente, cortaram os cabelos e marcharam pela prefeita do MAS, Patrícia Arce, pelas ruas para humilhá-la. As forças antigovernamentais pegaram em armas e incendiaram as casas de ativistas e membros de família. Em resposta, Morales disse: "Queime minha casa, não as da minha família. Procure vingança comigo e com Álvaro, não com nossas famílias." As manchetes nos Estados Unidos pouco fazem para explicar a divisão racial e de classe que define a Bolívia historicamente e no momento atual. As forças pró-democracia devem procurar entender a dinâmica interna do trabalho na sociedade boliviana e apoiar a restauração do governo e da paz de eleitores e de eleitos democraticamente. Veteranos de séculos de resistência, o povo boliviano está pronto para continuar resistindo ao golpe e preservar os ganhos históricos do processo de mudança. Mas por trás da propaganda, Morales e o verdadeiro crime de movimento pelo socialismo, aos olhos das multinacionais e gás salivantes e seus lacaios locais, foram um rompimento do relacionamento historicamente explorador da Bolívia com os Estados Unidos. Em 2005, Evo Morales se tornou o 80º presidente da Bolívia e seu primeiro indígena. Em 2006, o MAS renacionalizou as vastas reservas de gás da Bolívia, ou seja, antes era de outros países, agora tudo é do país. Morales expulsou o DIA e a USAID, o Corpo de Paz e o embaixador dos Estados Unidos, por causa de suas agendas de intervenção política em assuntos domésticos, e que é ilegal em qualquer país, como certamente é nos Estados Unidos também. Ciente das 200 mais a União dos Estados Unidos, invasões militares nos continentes no século XX, o MAS estabeleceu uma escola militar anti-imperialista para treinar seus próprios oficiais e soldados rasos. As cólitas, como são conhecidas as mulheres aimaras, obtiveram ganhos importantes desde 2005. Tradicionalmente alienada da economia formal e explorada como empregada nos lares dos ricos, as mulheres da Bolívia abriram novos terrenos econômico e cultural para exercer mais autodeterminação em suas vidas. Apesar de todos os ganhos sociais e econômicos, o processo de mudança foi incapaz de transformar completamente o antigo aparato estatal nos últimos 13 anos. No momento decisivo, quando o Estado de Direito foi atacado, setores importantes do alto comando militar e da polícia apoiaram o golpe. As próprias palavras de Evo Morales ao renunciar, a fim de evitar mais ataques contra os bolivianos inocentes. Meu pecado é que eu sou indígena e eu sou de esquerda. Ao contrário do que o candidato em segundo lugar, Carlos Mesa, Luiz Fernando Camacho e outras forças pró-golpe querem nos fazer acreditar, a violência e o caos não se resumem apenas ao quarto mandato presidencial de Morales. É sobre o que as forças de classe controlam o futuro da Bolívia. A derrubada do governo, do MAS, e a vitória das forças intervencionistas pró-Estados Unidos, atualmente, representam um revés monumental para o povo boliviano, bem como para a causa da independência regional e da democratização, semelhante à ascensão de Pinochet no Chile em 73. Enquanto 66,2% dos bolivianos são descendentes de indígenas ou mestiços, nativo e europeu misturados com componentes indígenas superior ao europeu, a violência concentra-se em Santa Cruz, e em outras áreas onde os setores mais ricos, de descendência espanhola e de pele mais clara, têm nenhum interesse na unidade e na democracia da Bolívia, boliviana. A concentração da riqueza nesses setores é resultado de um desenvolvimento desigual, produto direto de séculos de colonialismo. Santa Cruz tentou se separar da Bolívia em 2008. As forças
Entenda bem, Santa Cruz, a região onde mais existe todo esse alvoroço, já tentou se separar. As forças secessionistas pisaram na bandeira vermelha, amarela e verde do Estado Plurinacional da Bolívia, o IPALA, optando por usar a bandeira regional verde e branca. O apelo à autonomia e às últimas queimadas de casas e ataques violentos buscam recuperar a direção do Estado boliviano, impulsionadas pelo racismo e pela sede de poder e restrito a quem estão acostumados desde o início da história da Bolívia. Essas forças de classe acreditam que venceram esta rodada, forçando Morales e Garcia fora do poder. É importante colocar o revés temporário na Bolívia no contexto mais amplo do que se desenrola na América Latina. O vizinho da Bolívia no sul, a Argentina, acaba de rejeitar a agenda de direita do macrismo nas pesquisas. A oeste, o Chile se revolta contra uma agenda bilionária e presidente Sebastián Piñera. Mais ao norte, a Colômbia rejeitou o uribismo nas eleições locais. Lula, o político mais popular do Brasil, inegavelmente, apesar de alguém dizer que pode ser ladrão, pode ter roubado, ele é o presidente mais popular no Brasil, é libertado após 19 meses como prisioneiro político. Milhões de haitianos estão nas ruas exigindo o fim da exploração e ocupação lideradas pelos Estados Unidos. No Equador há um movimento popular contra a dura virada de Lenín Moreno em direção ao modelo econômico neoliberal. E no México, o presidente Andrés Manuel López Obrador lidera um novo partido que visa a construção de uma ordem pós-neoliberal para o país. Venezuela e Cuba continuam lutando contra uma ofensiva diplomática militar de mídia e economia dos Estados Unidos. No momento em que eu estou lendo essa publicação, há inúmeras denúncias oficiais do golpe de governos que defendem a ordem constitucional na Bolívia, bem como expressões de solidariedade de forças progressistas em todo o mundo. Este é realmente um grande golpe para a democracia e a justiça social nas Américas. A OEA, depois de não ter denunciado a violência e os ataques racistas perpetrados pelas forças do golpe, manifestou tardiamente o apoio à preservação da ordem constitucional, a uma nova autoridade eleitoral e às novas eleições, todas elas procuradas pelo próprio presidente Morales. A declaração da OEA declara: a secretária-geral solicita uma reunião urgente de Assembleia Legislativa Plurinacional na Bolívia para garantir o funcionamento institucional e nomear novas autoridades eleitorais para garantir um novo processo eleitoral. Também é importante que a Justiça continue investigando a responsabilidade existente em relação à prática de crimes relacionados ao processo eleitoral realizado em 20 de outubro, até que sejam resolvidos. Agora que o presidente Morales e o vice-presidente Álvaro Garcia renunciaram e o golpe polarizou a sociedade boliviana, será difícil restabelecer o funcionamento institucional prejudicado pelo golpe. Morales recebeu asilo das autoridades mexicanas. Celebrantes da vitória anti-indígena estão queimando a Huipala em praças públicas. Mobilizações populares contra o golpe em apoio a Morales, que agora estão em ascensão, estão sendo atendidas em algumas áreas como brutal repressão por parte da política ou da polícia. Há relatos confiáveis de vídeos e depoimentos de que policiais rebeldes que permaneceram em seus quartéis durante a violência e a destruição provocada pelas forças antigovernamentais agora estão usando munição real contra pessoas na cidade de El Alto. Enquanto isso, o MAS e outras organizações que foram grandes protagonistas do processo nessa mudança, estão tentando proteger suas fileiras e da perseguição e do reagrupamento para defender o progresso da década passada, ganhos que tiraram milhões de bolivianos da pobreza, revalorizaram os indígenas, cultura e contribuiu para a ampla aspiração do continente de realizar o Pátria Grande. Como Evo Morales prometeu, a luta continua. Infelizmente, a gente vê as coisas de vários ângulos e fica difícil saber que tipo de golpe a gente está sendo apresentado a nós, devido ao problema de hoje da mídia corporativa seguir certos preceitos, tipo o jornalista, o repórter, aquele, já é contratado com o seguinte termo: tu não vai criar notícias, tu não vai fazer notícia, tu vai ler as notícias. Esse é um apresentador, não é um repórter, né?
Então, agora fiquem com todos os pontos que foram examinados para apresentar esse vídeo e até mais tarde.